que estão num processo importante de luta por uma universidade pública com a garantia de direito dos seus trabalhadores. O assunto é a greve dos servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade, eu nunca sei dizer esse nome, da UFSCar Federal e do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, IFRS. Os oradores que nós solicitamos a presença na mesa é a senhora Mariane Quadros, representante do Comando de Greve, e o senhor Igor Correia Ferreira, coordenador de divulgação e imprensa. Aguardamos a participação de vocês na mesa para compor a nossa mesa. Por favor. Sim, eu ia compor a mesa, mas vocês já estão se dirigindo para a tribuna, que vai fazer o rito de compor a mesa, mas já estão na tribuna, tudo bem. Vocês dois falarão juntos, o tempo é de 10 minutos no total, naturalmente com um espaço para terminar se for necessário. 1 minuto a mais para cada um. Então, com a palavra, um momentinho que eu vou... Nós já estamos com o som na tribuna? Som na tribuna, pode começar. Boa tarde, presidente desta casa, senhor Mauro Pinheiro, senhor Paulo Brum, primeiro vice-presidente, senhora Jussara Coni, segunda vice-presidente, em nome dos quais saudamos o conjunto dos vereadores da casa. População de Porto Alegre, recebam a saudação dos técnicos administrativos em educação das instituições de ensino, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e Instituto Federal do Rio Grande do Sul, trabalhadores destas instituições, representados pela SURG Sindicato, que ocupam hoje a tribuna popular desta casa, dos representantes da cidade de Porto Alegre. Comunicamos que completa hoje 36 dias de greve nacional de nossa categoria. Na capital, as 3 instituições onde atuamos têm paralisação de boa parte dos serviços prestados a estudantes e à comunidade acadêmica. As entidades estudantis, como a União Nacional dos Estudantes e o Diretório Central de Estudantes da URGS, manifestaram apoio ao movimento. Os docentes dessas instituições já deflagraram adesão ao movimento, demonstrando que a tendência é a paralisação total dessas instituições. No país, atualmente, 65 instituições federais de ensino estão em greve. Trazemos a preocupação desses trabalhadores para que a negociação ocorra a bom termo. A ausência de nossos serviços é sentida pela comunidade, mas, infelizmente, a única forma de pressão que encontramos para a abertura de negociação é a greve, pois o direito constitucional à negociação coletiva e a database até hoje não foi regulamentado. Pautas essas que há muitos anos vêm sendo reivindicadas. Nossas demandas são database, política salarial, reposição das perdas inflacionárias de 27,3%, universidade aberta em 3 turnos com jornada de 30 horas para todos, reposicionamento dos aposentados e aprimoramento no plano de carreira. Foi só com a nossa greve que conseguimos uma primeira proposta do governo ao conjunto do funcionalismo federal, no dia 25 de junho. Aliás, como sempre ocorreu, pois as conquistas do funcionalismo público só acontecem após muita luta. Nessa greve, a proposta de 21% de reajuste, parcelado em 4 anos, que está sendo chamada de proposta indecente, foi rechaçada pela categoria e pelo conjunto dos fóruns de entidades do Serviço Público Federal. Temos reunião marcada para o dia 7 de julho, na qual esperamos avançar nessa negociação. Nosso movimento é contrário aos ajustes fiscais do governo Dilma, que acabam por jogar nas costas dos trabalhadores o peso da crise mundial que abala a economia brasileira, ao mesmo tempo que dá segurança ao mercado, que exige o ajuste. Os cortes de mais de 9 bilhões no orçamento da educação federal comprometem a expansão e a interiorização dos campi de cada uma das IFES.
Nosso movimento, longe de ser meramente corporativo, reivindica que o efetivo cumprimento do lema Pátria Educadora ocorra com investimentos progressivos na educação e na valorização dos trabalhadores da educação. Esperamos que seja produtiva a reunião do dia 7 próximo em relação ao debate da nossa pauta. A regulamentação da negociação coletiva, a definição de política salarial e data base e a pauta específica da FASUBRA, que envolve pontos de impacto financeiro e pontos que são reivindicações negociais sem impacto financeiro, inclusive envolvendo o debate sobre a democratização na universidade, que possui um grande valor para o conjunto da categoria. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores e vereadoras. É de suma importância ainda o tema do reposicionamento dos aposentados de nossa carreira. Um item histórico que tem a ver com a valorização e a dignidade de nossos colegas que construíram com seu trabalho as instituições de ensino e agora merecem dignidade da sua aposentadoria. Reivindicamos a valorização da nossa carreira. Essa valorização passa por uma política de investimento em nosso piso salarial, pois são mudanças que repercutem para ativos e aposentados. Também gostaríamos que fossem implementadas medidas que visassem corrigir as disparidades entre as carreiras do Executivo. Em um país cujo lema é a Pátria Educadora, porque o trabalho com a educação é menos valorizado que outras áreas do Executivo, uma medida concreta no caminho da correção dessas disparidades seria a isonomia salarial e de benefícios do Executivo Federal. Essa medida apontaria para a valorização do trabalho com a educação, evitando a fuga de quadros de nossa carreira que evadem em busca de carreiras mais bem remuneradas pelo próprio Executivo, sem contar pelos demais poderes. Queremos ainda negociar com o governo a adoção de formas mais democráticas de gestão nas instituições federais de ensino. Na contramão de muitas de nossas instituições, a URGS e a USPA sequer possuem eleição paritária de seus reitores, o que é um evidente anacronismo. Nós precisamos corrigir essa distorção inaceitável. Por que existe diferença de peso de votos entre estudantes, técnicos e docentes, sendo que na nossa democracia o voto é igual para todos? A eleição paritária é fundamental para democratizar a gestão das universidades. Queremos ainda instituições federais de ensino abertas nos 3 turnos, possibilitando um maior atendimento à comunidade, em especial aos trabalhadores e seus filhos. Vossa Excelência terá, Vossa Senhoria, terá mais 5 minutos, porque nós marcamos um tempo e agora vamos marcar o outro. Um momentinho. Posso? Inicia agora. Queremos ainda instituições federais de ensino abertas nos 3 turnos, possibilitando um maior atendimento à comunidade, em especial aos trabalhadores e seus filhos, medida que tem se comprovado eficiente onde foi implementada, como na Universidade Federal da Bahia, UNILA e várias outras instituições. Outro tema que nossa greve insere na agenda e vem se arrastando desde o acordo da nossa greve de 2012 tem a ver com a questão da terceirização. Nos somamos à campanha que tem mobilizado setores expressivos da sociedade contra a aprovação do projeto de lei que tramita no Senado a respeito da terceirização. Por isso, lamentamos que o grupo de trabalho instituído no acordo de greve de 2012 sobre o tema não tenha avançado. Assistimos diariamente aos efeitos daninhos da terceirização nas instituições federais de ensino. Só para pegar o exemplo da URGS, hoje temos cerca de 3.000 trabalhadores terceirizados no quadro, enquanto apenas 2.500 técnicos administrativos concursados. Ou seja, a mão de obra terceirizada já supera a mão de obra concursada. Nós somos a favor do direito dos nossos colegas terceirizados, por isso, contra a terceirização. Nossos colegas terceirizados são mal remunerados, têm péssimas condições de trabalho, o que resulta em serviços prestados à população cada vez mais precários, o que saem mais caros aos cofres públicos. Somos contra a terceirização porque ela prejudica os trabalhadores, a comunidade atendida e as instituições de ensino. Por isso,
queremos retomar a agenda de abertura massiva dos concursos públicos para todos os cargos previstos em nossa carreira. A forma que temos para apresentar essa agenda à sociedade e ao governo é a única forma que nos resta, a greve. Por isso, suspendemos as atividades de setores importantes de nossa universidade. A nossa greve serve como um sinal de alerta para evitar um prejuízo maior e mais permanente que advenha do corte de recursos para a educação, com o avanço indiscriminado da terceirização. A população quer e precisa de mais serviço público, e não desse desmonte. À medida que a mão de obra de nossas instituições federais de ensino vai sendo substituída por uma mão de obra terceirizada, passa a se precarizar a qualidade desse serviço e vai morrendo aos poucos o sentido de educação pública, gratuita e de qualidade. Nós suspendemos hoje as atividades para que elas não venham a ser interrompidas definitivamente. Conclamamos os vereadores, representantes eleitos pela população de Porto Alegre, a apoiarem o legítimo movimento grevista dos técnicos administrativos das instituições federais de ensino, bem como as pautas de reivindicação. Saudamos o apoio já demonstrado pelas vereadoras Jussara Coni, do PCdoB, Fernanda Melchiona, do PSOL, e Sofia Cavedon, do PT, que se solidarizaram publicamente com o movimento. Queremos, contudo, que a Câmara, como um todo, faça uma moção de apoio, reforçando o pleito junto ao governo federal pela efetiva negociação de nossa pauta. Aproveitamos a oportunidade para convidá-los para a audiência pública sobre cortes da educação federal e a pauta dos servidores em greve, que será realizada no dia 13 de julho, às 10 horas e 30 minutos, no plenarinho da Assembleia Legislativa. A audiência, que ocorre por nossa iniciativa acolhida pela Assembleia, visa promover o debate com todos os entes interessados na resolução do impasse causado pela greve nacional. Nossa categoria segue unida em greve e agora com entusiasmo todas as medidas que visem a solução do impasse mediante a negociação efetiva da pauta apresentada. Não se faz uma pátria educadora sem a valorização dos trabalhadores da educação e por isso lutamos por uma pátria realmente educadora. Muito obrigado. Convido para vocês fazerem parte da mesa, por favor. E vamos abrir o microfone de aparelho. Vereadora Fernanda Melchiona. Obrigada, pessoal. Vereadora Jussara, que preside o nosso trabalho na tarde de hoje. Eu queria cumprimentar a Mariane, cumprimentar o Igor, cumprimentar os colegas técnicos administrativos que estão aqui conosco na tarde de hoje. São vários colegas do tempo do movimento estudantil, outros tantos das greves, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na UFSPA, e no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, em nome do pessoal, em meu nome, em nome do vereador Alex Fraga, nossa bancada aqui na Câmara Municipal, nós gostaríamos mais uma vez colocar o nosso apoio incondicional à greve dos servidores, dizer que a gente tem a convicção de que essa greve ela só existe diante da intransigência do governo e não negociar com pautas históricas, por um lado da categoria, como o fato de não haver uma database prevista no calendário, a questão da eleição democrática dentro das universidades federais para a escolha do reitor e, ao mesmo tempo, da intransigência do autoritarismo de propor um aumento real para o funcionalismo. Nós sabemos que até o início da greve não havia proposta do governo, estavam pagando os acordos da greve de 2002 e mentindo para a opinião pública, e que agora as propostas são risíveis do ponto de vista do aumento do custo de vida, do valor da inflação no bolso dos brasileiros e brasileiras e do impacto que isso tem para os nossos colegas técnico-administrativos. O que nós estamos vendo é uma verdadeira tentativa de passar a conta da crise para as costas dos trabalhadores, sejam eles o funcionalismo público federal, sejam os trabalhadores brasileiros que estão pagando mais na gasolina, que estão pagando mais na energia elétrica, que mais uma vez aumentou, que estão pagando um verdadeiro assalto nos supermercados com o valor dos alimentos e que não tem o acompanhamento sequer do aumento do salário conforme a inflação. Mais que isso, o que nos incomoda profundamente é o verdadeiro estelionato que nós vimos no processo eleitoral e que agora está sendo roubado dos brasileiros e brasileiras com a questão da educação. Nós já vimos um corte de 7 bilhões
de educação, corte que nós estamos vendo nas bolsas, que nós estamos vendo na desvalorização dos desmontes das universidades federais, cortes que nós vimos com a diminuição de 2/3 do Pronatec, que era a menina dos olhos da Dilma durante a campanha eleitoral, e agora, com essa tentativa de fazer os ajustes contra o povo e mais uma vez a favor dos ricos, tem massacrado o processo educacional no Brasil. Então eu quero cumprimentar vocês, dizer da importância desse movimento, desejando uma boa caminhada até Brasília, que semana que vem tem um dia de lutas em Brasília, que nós, obviamente, estaremos apoiando a audiência pública na Assembleia e que nós já havíamos protocolado uma moção do PSOL de apoio à greve, minha e do vereador Alex, e que nós queremos a assinatura de todos os vereadores e vereadoras para que seja uma moção, mais uma vez, aprovada de forma unânime nessa casa, como foi na greve passada, para fortalecer a luta de vocês e, sobretudo, para denunciar a intransigência do governo, exigindo a abertura de negociação de verdade, não negociação de mentira, que, mais uma vez, tem sido uma forma de manter essa estrutura econômica perversa que financia os ricos e massacra os trabalhadores. Boa luta para vocês. Boa tarde, presidente Jussara Coni, qual é funcionária da UNES também. Senhora Mariane Quadros, representante do comando de greve. Senhor Igor Correia, coordenador da divulgação e imprensa. E a todos da categoria das SURGs, alguns amigos aqui, inclusive o Rui, a Antonieta, que eu queria citar, a Berna, que não está aqui, mas foi onde eu iniciei minha militância política, foi com a Bernadette, né? Isso lá há alguns 15 ou mais anos atrás, quando eu estava no movimento estudantil. Falar que, para mim, isso aqui não é novo, porque eu me criei com essa pauta pela minha mãe ser funcionária pública federal. E a gente pegou ali, eu me lembro de criança, pegando um período de arroxo salarial de quase 20 anos de funcionalismo inteiro. E a luta que a gente fazia no movimento estudantil, quando eu iniciei junto com a Berna, e eu vendo os materiais de vocês, são exatamente os mesmos. 15, 16 anos atrás, e a pauta é exatamente a mesma, e pouco se avançou. E eu acho sim que aqui se fala da questão da paridade nas votações, era uma luta que tinha reajuste salarial, e o único instrumento que os funcionários têm é a greve. E é o instrumento legítimo, é o instrumento que vocês têm que manter firme e forte sempre que necessário. Dizer também que os trabalhadores administrativos, os funcionários da UNES, são a base da universidade, né?